O que é uma ação? Certamente que se estão interessados em assuntos financeiros e investimentos, já ouviram falar em ações. Saberão também que muitas das empresas que encontramos no nosso dia a dia têm ações. Desde a luz que nos ilumina, à comida que comemos, o mais provável é todos os dias termos usado ou consumido algum bem ou serviço produzido por empresas que estão cotadas na bolsa. Sou o investidor intrépido e venho aqui explicar-vos o que é uma ação, como funciona, que direitos dá aos donos e outras coisas que vos poderão ajudar a tomar melhores decisões financeiras e a compreender melhor o mundo à nossa volta. De forma simples, uma ação corresponde a parte do capital social de uma empresa. Ou seja, o dono de uma ação é dono de parte da empresa que emitiu essa ação. Regra geral, as ações de empresas públicas podem ser vendidas ou compradas livremente num ou vários mercados acionistas. A Bolsa de Lisboa é um desses mercados acionistas, tal como é a Bolsa de Nova Iorque, de Londres ou de Frankfurt. Embora a maior parte das ações estejam cotadas em bolsas de mercado, não existe impedimento em comprar e vender essas ações fora desses mercados. Como dono da ação, um acionista pode perfeitamente transferir ou vender a sua ação para outra pessoa da mesma forma que vende qualquer outra coisa. O principal objetivo das bolsas de mercado é de simplesmente providenciar um local central onde seja possível comprar e vender ações, sem ter de gastar muito esforço em encontrar um comprador ou vendedor. Agora que já percebemos o que é uma ação, temos de entender como funciona de forma prática. Regra geral, as empresas públicas estão obrigadas a ter pelo menos uma reunião de acionistas por ano, bem como a publicar vários documentos que explicam a situação financeira e estratégica da empresa. Nessa reunião, a que todos os acionistas têm direito de estar presentes, os acionistas podem votar e tomar decisões relativas ao rumo da empresa, bem como têm o direito de votar sobre quem será membro do Conselho de Administração e trazer à frente moções que podem ser votadas e têm de ser implementadas. É o Conselho de Administração que decide quem será o CEO e a equipa de gestão da empresa, como o COO, CFO, etc. Bem como são eles que avaliam essa equipa de gestão e decidem se é necessário fazer mudanças. Desta forma, o CEO e a equipa de gestão tratam do dia-a-dia da empresa, e o Conselho de Administração avalia a sua performance e, juntamente com o CEO, decide a estratégia geral da empresa, bem como sobre o pagamento de dividendos e da emissão de novas ações. Por outras palavras, a principal tarefa do Conselho de Administração é de zelar pelos interesses dos acionistas, certificando-se que a empresa está a ser gerida responsavelmente e a beneficiar quem é dono da mesma. E é esse benefício que é essencial no sistema de empresas públicas, pois é esse incentivo que dá aos potenciais investidores a confiança e o interesse em investir na empresa. Pois se os investidores não tivessem esperança de ver tal investimento pago de volta, nunca investiriam numa oferta pública. E assim, muitas empresas, responsáveis e lucrativas, não teriam o capital ou o know-how que é necessário para se expandir e se tornarem ainda mais lucrativas. Este sistema permite assim duas coisas. Primeiro, permite às empresas adquirirem os fundos necessários à sua operação inicial e à sua posterior expansão. E em segundo lugar, permite aos investidores participarem no sucesso dessa empresa através dos dividendos, que são distribuídos pela mesma em função dos seus lucros. É claro que nem tudo é bom, e como proprietário das empresas onde é acionista, o investidor pode também sofrer reveses, e não só não ganhar lucro, mas também perder o dinheiro e trabalho que investiu. Tal risco é maior ainda sendo acionista, pois em caso de falência da empresa, ao contrário de um empregado ou de um credor, o dono da empresa só consegue recuperar o seu investimento após todos os outros credores terem recuperado o seu. É este risco que devemos evitar ao escolher e investir em empresas sólidas, com um bom historial, com perspectivas futuras atrativas e, acima de tudo, a um bom preço para o que pagamos por elas.
É esta a atitude, a de minimizarmos os riscos de perdas permanentes, que devemos tomar, pois assim podemos arrecadar os benefícios de sermos donos de uma empresa brilhante e evitarmos os perigos de sermos donos de uma empresa falhada. Se repararem, eu não falei até aqui sobre os movimentos dos preços das ações. Nem falei em trading, ou seja, a compra e venda de ações, nem falei em quaisquer derivados financeiros que certamente já ouviram por alto nas notícias ou em histórias de amigos. A razão pela qual evitei falar sobre estes temas é bastante simples. Embora certamente estas coisas permitem a empresas e pessoas fazer muito dinheiro em pouco tempo, qualquer investidor ficaria muito mais bem servido em simplesmente ignorar tais movimentos, pois tais coisas encontram-se mais no ramo de especuladores do que no ramo de investimento. Da mesma forma que um agricultor não ganha o seu pão vendendo o terreno onde cultiva os seus cereais, um investidor não ganha o seu retorno vendendo empresas produtivas. Um especulador, cuja principal preocupação é o preço das suas ações, muitas vezes esquece o que essas ações representam, a empresa de que é dono, e muitas vezes fica à mercê das emoções do mercado que facilmente mudam de altamente positivas para completamente depressivas. Por outro lado, para um investidor cuja preocupação principal é a saúde da empresa, as instabilidades dos preços das ações são essencialmente irrelevantes, desde que a empresa esteja a ser gerida de forma responsável e as suas perspectivas futuras de retornar capital ao investidor sejam adequadas. Ao investidor, a única coisa que lhe deve interessar em relação ao preço das ações é em saber se o custo que incorreu em comprá-las foi adequado em relação ao retorno que espera da empresa em questão, independentemente da opinião do mercado sobre a empresa. É claro que uma explicação tão simplificada não permite à pessoa comum perceber se o que está a fazer é especulação ou investimento, particularmente visto que a linha de separação entre os dois é, por vezes, pouco clara. Embora seja sem dúvida possível aprender e tornar-se cada vez melhor a tomar decisões financeiras boas, o esforço necessário e a probabilidade de sucesso para fazer tal coisa não vale a pena para a maior parte das pessoas. A essa grande massa de potenciais investidores que estão dispostos a arriscar e a pôr o seu dinheiro a trabalhar para vocês, digo o seguinte: esqueçam qualquer ideia de comprar ações e atingirem grandes retornos. Digo isto não porque vos quero desencorajar de investir, mas pelo simples facto de que a pessoa comum simplesmente não tem o conhecimento e a informação para avaliar de forma clara e objetiva o valor de uma empresa, e assim não consegue saber se uma determinada empresa é um bom investimento a certo preço. Portanto, e de forma a evitar as desilusões que são inevitáveis quando se investe em algo que não se percebe, aconselho, então, a usarem o melhor escudo contra a ignorância: a diversificação. A diversificação, quer isto dizer, o investimento em centenas ou milhares de empresas ao mesmo tempo, é a melhor forma de combater a nossa ignorância da saúde de uma empresa em particular, pois permite-nos investir na economia inteira e assim confiarmos não na gestão adequada de uma empresa em particular, mas sim na continuação do progresso económico do mundo em geral. Hoje em dia, é bastante fácil investir em índices que seguem o mercado inteiro. Logo, a um novo investidor, que esteja agora mesmo a começar, recomendo vivamente investir num ou mais produtos financeiros que sigam esses índices e assim beneficiarem da saúde da economia em geral. Para quem está disposto a tomar maior risco, aconselho então em manterem a maior parte dos vossos investimentos em tais fundos índice e, se estão de facto determinados em investir em ações individuais e estão dispostos a gastar o tempo e esforço necessário para tornar tal investimento algo prudente, então convido-vos a juntarem-se a mim nesta série, onde falaremos em maior detalhe sobre estes e outros assuntos financeiros. Começamos hoje com uma introdução básica ao conceito de ações e de mercado acionista. E, no futuro, iremos demonstrar como podemos valorizar uma empresa, bem como quais são as melhores formas de encontrar informação relevante às empresas que estamos a pensar em investir.
tiverem algumas perguntas ou comentários, deixem-nos em baixo e não se esqueçam de dar like e subscreverem ao canal. Até à próxima!